Nesse vídeo eu vou falar um pouco de apresentação de resultados, especialmente resultados numéricos, como que vocês vão apresentar tabelas e gráficos e figuras. O primeiro ponto importante aqui é que vocês têm que tornar os resultados de vocês interessantes. Tem que dar destaque para aqueles resultados que realmente são relevantes de estarem ali na apresentação. Aqui eu tenho alguns exemplos de figuras que foram utilizadas. Ali eu tenho um mapa mundi mostrando o país. Notem como é muito mais interessante ver no mapa do que se eu tivesse uma tabela ou simplesmente mostrasse por país. Nesse exemplo eu tenho duas formas de mostrar informações de países, mostrando o mapa e mostrando um gráfico de pizza, por exemplo. Geralmente também fica mais interessante apresentar a discussão junto com os resultados. Conforme vocês vão mostrando os resultados, vocês já vão discutindo, como nesse segundo exemplo ali. Por que que fica melhor? Porque já está fresco o resultado para o público e vocês já estão discutindo naquele mesmo momento. É praticamente uma estratégia de estar contando uma história. É muito mais lógico e coerente apresentar o resultado e já discutir ele ali. Também evitem o Ctrl+C, Ctrl+V de figuras e tabelas do trabalho de vocês. Aqui eu tenho exemplo do trabalho publicado e como que ele foi traduzido para a apresentação, usando as cores, as fontes, a identidade visual que foi escolhida para aquela apresentação. Isso também é bom para manter o estilo e uma coerência visual durante os slides da apresentação. Sei que dá um pouco mais de trabalho, só que é um capricho a mais que vocês vão estar tendo com aqueles dados que estão apresentando. Também procurem dar uma nova roupagem para os números. Esse aqui eu li no livro Faça como Steve Jobs, como eu já falei em outra aula, é um dos melhores livros que eu já li nessa área. Eu trouxe para essa aula de trabalhos acadêmicos que ajuda muito na hora de apresentar os resultados numéricos. Como que vocês vão dar uma nova roupagem para esses números? Usualmente o mais comum nas apresentações, o que é? Copiar e colar uma tabela, uma figura e circular, sublinhar, apontar com uma seta aqueles dados que vão ser comentados ali. O problema é que números fora de contexto, eles não são interessantes. Notem como nesse slide, esses círculos, esse sublinhado, não está nada interessante para quem está assistindo. Como que vocês podem tornar esses números interessantes? Uma das formas é tentar traduzir essas tabelas em gráficos. Mesmo que no trabalho escrito essa informação não esteja em gráficos, muitas vezes para uma apresentação o gráfico é muito mais visual do que uma tabela cheia de números. Aí a gente tem a mesma informação, uma em tabela, outra em gráfico. Notem como no gráfico é muito mais interessante, é muito mais fácil de visualizar o efeito dos materiais ao longo do tempo do que nessa tabela à esquerda com um monte de dados numéricos apresentados ao mesmo tempo. Para o número ele ser interessante, ele precisa ser três coisas. Para o público dar atenção para o número, ele tem que ser específico, relevante e tem que estar dentro de um contexto. E como que a gente vai fazer isso nos trabalhos acadêmicos? Uma dica que eu dou, se vocês tiverem essas informações em tabelas, apresentem a tabela e depois deem destaque para aqueles números que valem a pena ser comentados na apresentação. Como que vocês podem dar esse destaque? O mais tradicional é usar aquilo que eu falei antes, circular em vermelho, colocar de outra cor, deixar em negrito, enfim, é o mais tradicional. Assim a gente está dando destaque para esse número, mas a gente não está dando relevância nem contextualizando esse dado. Como é que a gente pode deixar esses números específicos, relevantes e contextuais? Depois de apresentar a tabela, vocês podem pegar esses dados mais interessantes e enfatizar eles. Por exemplo, aqui 25 e colocar eles dentro de um contexto. Aqui eu coloquei bem grande uma média de 25 dentes perdidos entre 65 e 74 anos. Notem como esse dado numa tabela ia ficar completamente perdido. O público possivelmente nem ia dar tanta atenção para um dado assim numa tabela cheio de outras informações. Quando a gente dá destaque para esse número e coloca ele num contexto, notem como ele fica muito mais interessante, como se vocês estivessem dando vida para esse número. Sempre me perguntam se seria necessário apresentar a tabela. Na maioria das vezes não seria primordial apresentar a tabela. Eu aconselho apresentar porque usualmente a banca, quem avalia, espera receber esses dados em tabelas ou em quadros. Então é interessante que vocês apresentem. Mas depois de apresentar, deem ênfase e contextualizem os dados mais importantes dessas tabelas. Nessa tabela, por exemplo, o que mostra? Que 58% das falhas nas restaurações em dentes posteriores, que são os dentes de trás, foi por causa de fratura, porque quebrou, fraturou a restauração. Já em dente anterior, os dentes da frente, 43% das restaurações falharam por estética. Notem como os dados nessa tabela são extremamente relevantes, mas a gente mostrando assim, o público vê de qualquer forma, nem parece tão interessante assim. Agora, se a gente apresentar a tabela e depois pegar esses dados e tornar eles específicos, relevantes e contextuais, notem como a gente dá muito mais atenção para esse slide aqui. Em dentes posteriores, 58% das falhas foi por fratura e anterior 43% por estética. Podem até adicionar uma imagem. Lembrem que quando a gente adiciona uma imagem, o público capta muito mais a informação, se lembra muito mais da informação do que quando tem só texto. Colocando uma imagem fica mais fácil ainda de ver. Aqui,
Outro slide, a mesma informação utilizando uma imagem junto. Notem como está sendo específico, relevante, contextual e está tornando essa informação muito mais interessante para quem está assistindo. Outra forma também, que isso é bastante usada no jornalismo, ao invés de apresentar em porcentagem, apresentar a cada 100 dentes anteriores, são os dentes da frente, 43 falham por problemas na estética. Dizem que quando a gente trata a informação assim, fica ainda mais fácil para o público entender. Daí vai depender da estratégia de vocês e do público que vocês vão estar apresentando. A ideia aqui é mostrar alguns exemplos para dar algumas ideias de como vocês podem estar tornando os números de vocês específicos, relevantes e contextuais.